Geraldo? Pode Pode, começar. pode começar. Ah, tá bom. Então, nós vamos assim, iniciando os nossos estudos desta noite, pedindo aos mentores espirituais que estão sempre conosco, nos ajudem em abrir o nosso entendimento, que nós possamos compreender, guardar os conhecimentos que nós vamos ouvir hoje. Hoje iniciamos um novo livro da obra de Kardec, não menos importante. Pedimos a Jesus que fortaleça a nossa vontade, a nossa disposição de positivamente a proposta que nós nos propusemos há algum tempo. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, 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 bom. Todo mundo está com o livro A Gênese aí? Eu estou aqui. Estamos sim. É só o seu áudio que está travando toda hora. Está ruim? Está pausando? Eles falam que está pausado devido a problemas na minha rede. Eu não sei se eu saio e entro novamente. O que vocês acham? Eu vou sair e vou entrar novamente porque a minha câmera não está funcionando. Diz que está toda hora, tente novamente. Eu estava funcionando e agora parou. Então, eu vou sair e vou entrar outra vez, ok? Ok. Então aproveita, Mari. A minha rede está bem fraca, viu, Geraldo? É? Tá só com 2 pontinhos. Então é isso. Talvez seja por isso que está travando o meu áudio, entendeu? Eu não tenho como alterá-la aqui mais, porque eu já estou usando. Mas tudo bem, vamos fazendo conforme Ele vai. nem me dá. Hoje a gente inicia o estudo da Gênesis segundo o Espiritismo. Olha lá, minha imagem também saiu, tá vendo? Uhum. O que a gente precisa saber desse livro? Ele é dividido em praticamente em 3 partes, tá bem? Então, a primeira parte, ele fala sobre a Gênese segundo o Espiritismo. O que é a Gênese? Gênese é criação, tá? Então, do capítulo 1 até o capítulo 12, ele fala sobre a Gênese, as teorias sobre a formação da Terra, a teoria sobre a criação dos planetas, tá? O esboço geológico da Terra. Depois ele dá os 3 tipos de Gênese que nós temos que tomar conhecimento e compreender, que é a Gênese orgânica, a Gênese espiritual e a Gênese de Moisés, para fazer uma correlação entre elas. Na segunda parte, nós temos os milagres segundo o Espiritismo. É uma parte bem importante, porque ele dá uma explicação lógica para alguns dos milagres que aconteceram, que Jesus efetuou, né, na época. Então, primeiro, ele fala sobre as características dos milagres, os fluidos, e depois, passo a passo, alguns dos milagres efetuados por Jesus e a sua explicação. E a última parte são as predições segundo o Espiritismo, ou seja, as predições que estão no Evangelho, ou seja, predição é o que vai acontecer, né? E os tempos são chegados. São basicamente em 3 partes. A gente vai começar hoje a Gênese segundo o Espiritismo. Eu sugiro que a gente pule a introdução, porque essa introdução que eu tenho aqui, ela é feita por Allan Kardec, se eu não me engano. É isso mesmo. Sim. E ela fala, ele explica, nessa eu fiz um apanhado, ele está explicando o que ele mudou, o que ele melhorou, o que ele corrigiu da primeira edição para essa edição definitiva, que é o que nós temos agora. Tá? Então, a partir da segunda e terceira edição, são só reimpressões da primeira. Agora,
Da primeira para a segunda, ele fez algumas alterações baseados nas orientações dos mentores que estavam ajudando ele, secundando. Olha, vê essa palavra para mim agora. Secundando ele. Então, vamos lá. A gente pode começar pelo capítulo 1, tá? Não, Tudo bem aí, todo mundo? Você não vai ler a introdução? Eu estava falando sobre ela, então vocês não ouviram, né? Tá. Não, ouvimos. Eu fiz um. Então, a primeira edição foi publicada em janeiro de 1868. E essa introdução que está nesses livros que agora nós estamos nas mãos é uma introdução que faz referência a essa primeira edição. Porque a partir da segunda edição, como eu falei, ele fez algumas alterações. E é isso que ele fala nessa introdução. Tá? Agora, se vocês quiserem, nós podemos ler. Eu achei desnecessário. Mas se vocês quiserem, nós podemos ler. Eu só queria fazer uma observação. Segundo o que dizem, né, alguns outros comentaristas a respeito da Gênese, não foi o Kardec que fez alterações, foi um amigo dele que trabalhava com ele, e que fez algumas alterações a partir da segunda edição. Tanto que no meu livro está escrito versão inalterada do original. Eu não lembro agora qual é o nome dele, mas era um amigo dele que estava com ele e muita gente não gostou porque achou uma ousadia ele ter mexido nas coisas que o Kardec tinha deixado. E aí eles voltaram, por isso que tem essas marcas, né? É o original, é a segunda edição e assim. É o que está falando aqui, né? Na segunda e terceira edições da Gênese não passam de reimpressões da primeira, todas publicadas em 1868, sendo, por conseguinte, absolutamente idênticas. Allan Kardec anuncia a publicação de cada uma delas na Revista Espírita, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 1868. A quarta edição revisada, corrigida e aumentada pelo autor, está escrito aqui, e que contém o texto definitivo, foi publicada em Paris em 1869, ou seja, um ano depois. Aqui, Porém, a repentina desencarnação do codificador impediu a sua distribuição imediata, que ficaria a cargo da livraria espírita, sendo liberada para venda alguns meses mais tarde sob a responsabilidade do senhor, olha aqui, Armand Theodore Desdier e Bitage, diretor da Revista Espírita e gerente da livraria, respectivamente, né? Então, talvez seja isso que tenha feito eles que tenham feito alguma alteração, mas pela nota que está, eles dizem que não, né? Vamos ver. Sabe o que seria interessante, Helena? Como você está com um livro que está dizendo que não tem nenhuma alteração do original, caso a gente leia alguma coisa que você tenha diferente aí, você faz uma parte. Tá bom. A gente lê a gente lê a sua, o que está dizendo o seu item, e daí a gente discute, né? Ok? Ficamos assim, então, tá? Capítulo 1. Caráter da revelação espírita. Eu vou ler o item 1. Pode-se considerar o espiritismo como uma revelação? Nesse caso, qual o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de que maneira ela foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido teológico da palavra, isto é, o produto do ensino oculto vindo do alto é absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria, por efeito, impedi-los de fazer uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho da investigação? Qual a autoridade do ensino dos espíritos, se eles não são infalíveis nem superiores à humanidade? Opa, cada pergunta interessantíssima. Qual a utilidade da moral que pregam, visto que essa moral não é diferente da moral cristã já conhecida? Quais as verdades novas que eles nos trazem? O homem precisará de uma revelação?
e não poderá achar em si mesmo, em sua consciência, tudo quanto lhe é necessário para se conduzir na vida? Tais questões devemos considerar. 2. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelar vem do latim revelare, cuja raiz velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu, e figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar mais genérica, disse de toda coisa ignorada que é divulgada, de qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos. Desse ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E se pode dizer que há para a humanidade uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo astral, que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra. A química, a lei das afinidades. A fisiologia, as funções do organismo. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier foram reveladores. Quer ler, Edna? Pode. Lê o 3 e o 4 e os... tá lendo. 3, 4 e 5. O caráter essencial de qualquer revelação deve ser a verdade. Revelar um segredo é fazer conhecido um fato. Se é falso, não é mais um fato e, por consequência, não há revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de o ser. Se é atribuída a Deus, Deus, não podendo mentir nem enganar-se, ela não pode emanar dele. Portanto, deve ser considerada como um produto de concepção humana. Qual é o papel do professor diante de seus alunos, se não o de um revelador? Ele lhes ensina aquilo que não sabem, o que não teriam tempo nem possibilidades de descobrir por si mesmos, porque a ciência é a obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trouxeram, cada um, o seu contingente de observações, e das quais se aproveitam aqueles que vêm depois. O ensino é, assim, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feita por homens que as conhecem, a outros que as ignoram e que permaneceriam ignorantes se assim não fosse. Mas o professor ensina só aquilo que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina aquilo que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo. Ele traz a luz que pouco a pouco se vulgariza. Onde estaria a humanidade sem as revelações dos homens de gênio que surgem de tempos em tempos? Mas que constitui os homens de gênio? Por que são homens de gênio? De onde vieram? O que é feito deles? Notemos que a sua maior parte denota, ao nascer, faculdades transcendentes e conhecimentos inatos, que apenas um pouco de trabalho é suficiente para desenvolver. Eles pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Onde, porém, adquirem esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Dir-se-ia como os materialistas que o caso lhes proporcionou matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade? Nesse caso, eles não possuiriam mais mérito do que um legume maior e mais saboroso que o outro. Dir-se-ia... Edna, Oi. Edna, só te interrompendo um minutinho, desculpe. Você leu caso e é que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade ou de melhor qualidade. Tá certo, desculpe, hein? Acaso, né? Ok. Dir-se-á com certos espiritualistas que Deus os dotou com uma alma mais favorecida que a do comum dos homens?
Suposição também sem lógica, pois assim se atribuiria parcialidade a Deus. A única solução racional desse problema está na pré-existência da alma e na pluralidade das existências. O homem de gênio é um espírito que viveu por mais tempo e, por conseguinte, tem mais aquisições e mais progresso que aqueles que se acham menos adiantados. Encarnando-se, ele traz o que sabe e como sabe, mais que os outros, sem ter de aprender. É o que se chama de um homem de gênio, ou seja, um homem que está mais evoluído que os outros. Tá? Mas o que ele sabe não é outra coisa senão o fruto de um trabalho anterior. Não é o resultado de um privilégio. Antes de renascer, portanto, era um espírito adiantado. Ele se reencarna, seja para que outros se aproveitem do que já sabem, seja para adquirir progresso. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços da sua inteligência. Mas, entregues às suas próprias forças, esse progresso seria muito lento se não fossem ajudados pelos homens mais adiantados, como o escolar o é pelos seus professores. Todos os povos têm tido seus homens de gênio, que surgem em épocas diversas para impulsioná-los e tirá-los da inércia. Desde que se admita a solicitude de Deus para com as suas criaturas, por que não admitir que espíritos capazes, pela energia e superioridade de seus conhecimentos, de fazer avançar a humanidade, se encarnem pela vontade de Deus, com o fim de ajudá-la a progredir num sentido determinado que recebem uma missão, como um embaixador a recebe do seu soberano? Tal é o papel dos grandes gênios, que vêm eles fazer, senão ensinar aos homens as verdades que estes ignoram, as quais permaneceriam ignoradas durante longos períodos, a fim de lhes dar um ponto de apoio por meio do qual possam progredir mais rapidamente. Esses gênios que surgem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixam atrás de si um longo traço luminoso sobre a humanidade. São missionários ou, se quiserem, os messias. As coisas novas que eles ensinam aos homens, seja de natureza física ou de ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, ele pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que são um dos elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessaram os séculos. Ok. Então, o que é interessante do que a Edna leu? Os homens de gênio não são privilegiados. Os homens inteligentes, as mentes brilhantes, que trouxeram grandes descobertas para a gente, tá? De toda a ordem, na científica, na moral, na espiritual, né? Vamos supor Gandhi, a ordem moral, Einstein, Lavoisier, os grandes filósofos da humanidade, Sócrates, Platão, né? Eles são homens extremamente inteligentes, brilhantes, mentes brilhantes, porque eles já tinham isso com eles. Já eram espíritos anteriormente trabalhados nisso. Porque a gente sempre fala que o que a gente aprende não se perde, a gente leva tudo embora. Tudo que eu aprendi de importante nesta vida, agora que eu sou essa pessoa, eu vou guardar comigo na minha mente universal, né, imortal, e vou levar embora. Então, esses homens, essas mentes brilhantes, nada mais são do que espíritos que já viveram muito, que têm grande conhecimento, cada um numa determinada área, e que foram chamados pelo Criador para vir para cá, né, para estar conosco e impulsionar a humanidade a crescer mais rápido, para dar pulos, dar saltos,
né? Se a gente olhar a história da criação, do aparecimento do homem no planeta, e até agora, vamos tirar só da Revolução Industrial para cá, dos últimos 300 anos, o salto de inteligência, de conhecimento, de grandes descobertas foi estupendo, porque essas mentes brilhantes tiveram entre a gente, ajudando a gente a desenvolver. E isso vai continuar acontecendo, ok? Geraldo, você quer ler o item 7 e o item 8? Leia. Item 7. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode saber por si mesmo, que não pode descobrir por meio de seus sentidos e cujo conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, seja por meio da palavra direta, seja pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita por homens privilegiados, designados sob o nome de profetas ou messias, quer dizer, enviados, missionários, com a missão de transmiti-la aos homens. Considera, sobre este ponto de vista, a revelação implica a passividade absoluta. É aceita sem controle, sem discussão. 8. Todas as religiões tiveram seus reveladores, e embora estivessem longe de haver conhecido toda a verdade, tiveram a sua razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio onde viviam, ao gênio particular dos povos aos quais falavam e aos quais eram relativamente superiores, malgrado os erros de suas doutrinas. Não deixaram de agitar os espíritos, e por isso mesmo semeado os germes do progresso que mais tarde deveriam desabrochar ou desabrocharam um dia ao sol do cristianismo. É, pois, erradamente que se lhes lança anatemas em nome da ortodoxia, porque um dia virá no qual todas essas crenças, tão diferentes pela forma, mas que repousam em realidade sobre o mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão em uma grande e vasta unidade quando a razão houver triunfado sobre os preconceitos. Infelizes as religiões em todos os tempos foram instrumentos de dominação. O papel de profeta tentou as ambições secundárias e se viu surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, graças ao prestígio deste nome, exploraram a credulidade em proveito do seu orgulho, de sua cupidez ou de sua preguiça, achando mais cômodo viver às expensas de suas vidas. A religião cristã não esteve ao abrigo desses parasitas. A esse propósito, rogamos uma atenção séria sobre os capítulos 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, espera um pouquinho. Vamos falar um pouquinho dessa 7 e dessa 8ª, Geraldo. A gente está falando sobre revelação, né? O que significa a revelação. E aqui no 7, no 8, ele fala a característica, né, no sentido da fé religiosa, que seria a revelação, né? Seriam trazidos por espíritos
designados profetas, messias, e ela é feita para os homens, né, através desses enviados missionários, né? Só que se a gente olhar só sobre esse ponto, a revelação de coisas, das coisas religiosas, ela vai gerar basicamente uma necessidade de se aceitar passivamente aquilo que esse profeta vem trazer, né? Sem controle, sem exame, sem discussão. O profeta veio, disse tal coisa, então nós vamos aceitar e acabou-se. Aí é que eu gosto da doutrina, né? Porque ela joga sempre aquela questão de que nós precisamos compreender, né? A fé é raciocinada, não aceitar tudo absolutamente como certo, né? Perdão. E na 8 ele diz: todas as religiões tiveram seus reveladores. Ainda tem, né? Porque era apropriado no tempo que eles estavam vivendo e no meio que eles viviam. Então, precisavam desses reveladores. O cristianismo, etc., depois o presbiterianismo, todos tiveram. E daí, eles foram, como ainda são, desbravadores, apesar de erros, muitos trazem erros nas explicações e nas orientações, a gente não deve condenar nenhum deles. Aqui, anátema quer dizer desaprovação, né? Então, não adianta a gente desaprovar isso, porque é injusto, né? Em nome de ortodoxia. O que é em nome da ortodoxia? Em nome de ser reto, certo, só aquilo, né? Aquilo é o certo, né? O que é importante é a gente olhar para todas as revelações e todas as religiões que esses mensageiros, esses missionários trouxeram, e olhar o mesmo princípio, o princípio que é comum a todas elas. E existe um princípio comum a todas elas, entenderam? Por exemplo, de que o Criador é uma entidade de força, de luz, maior e poderosa, e que tudo governa o universo e governa todos nós, não é? Que criou todos nós. Eles têm nomes diferentes de acordo com as religiões, eles podem ter histórias diferentes, mas o cerne que a gente fala, né? O miolinho lá é o mesmo, né? Que nós somos filhos de uma luz forte e poderosa, que criou o universo, que criou os planetas, que criou a Terra, né? E que cuida de nós e que quer o nosso bem. Tá? E é legal esse capítulo, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Que nesse capítulo do Evangelho, se vocês me permitem estender, só mais um pouquinho. Ele fala exatamente que é mais ou menos assim: precisa ter falsos profetas, falsos cristos, para a gente perceber quem é o falso e qual é o verdadeiro. Né? Para a gente usar do nosso raciocínio, do nosso conhecimento, para a gente não se deixar enganar pelos falsos frutos. Que a gente conhece a árvore pelos frutos. Uma boa árvore dá bons frutos, uma má árvore vai dar maus frutos. Não pode vir bom fruto de uma árvore ruim. De uma árvore cheia de doença, de galhos ressequidos, não vai sair um fruto bom. O figo bonito vai sair de uma figueira bonita, forte, né? É isso que ele quer dizer nesse capítulo. Então, que nós prestemos atenção a quem está falando, às atitudes, aos atos daquele que está falando, não só as palavras. Nossa, me estendi, hein? Sandra, quer ler? Lê a 9 e a 10 para a gente. Sandra, tá aí? Senão eu vou passar para a Lucineide. Quer ler, Lucineide? 9 e 10? Sandra, tem que ligar o microfone. Se você não ligar, não vai falar, ó. Amore. Lê a 9 e a 10 para nós, tá? Ó, tô tentando aqui. A 9 e a 10, posso ler? Pode. Tá, peraí. 9. Há revelações diretas de Deus aos homens é uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativa, nem negativamente de forma absoluta. O fato não é radicalmente impossível, mas ninguém dá uma prova certa.
O que se sabe, não ser duvidoso, é que os espíritos mais próximos de Deus, por sua perfeição, entram no pensamento dele e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a qual pertencem e ao grau do seu saber, podem tirar suas instruções dos próprios conhecimentos ou as recebem de espíritos mais elevados, e mesmo dos mensageiros diretos de Deus. Estes, falando em nome de Deus, foram por vezes tomados pelo próprio Deus. Essa espécie de comunicação não tem nada de estranho para qualquer um que conheça os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios: pela inspiração pura e simples, pela audição da palavra, pela vista dos espíritos instrutores nas visões e aparições, seja um sonho, seja no estado de vigília, assim como está registrado nos exemplos da Bíblia, dos evangelhos e dos livros sagrados de todos os povos. É, portanto, rigorosamente exato dizer que a maior parte dos reveladores são médiuns inspirados, auditivos ou videntes. Não se deve, no entanto, acreditar que todos os médiuns sejam reveladores, e ainda menos intermediários diretos da divindade ou de seus mensageiros. 10. Apenas os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la, mas sabe-se agora que os espíritos estão longe de ser perfeitos e se dão, por isso, falsas aparências. É o que se fez São João dizer: não acrediteis em todos os espíritos, vede antes se os espíritos são de Deus. Epístola 1, 4. É possível, portanto, que haja revelações sérias e verdadeiras, como as apócrifas e mentirosas. O caráter essencial da revelação divina é o da verdade eterna. Toda revelação maculada pelo erro ou sujeita à mudança não pode emanar de Deus. É assim que a lei do decágulo, em todos os caracteres de sua origem, enquanto as outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. Os costumes do povo abrandaram-se. Essas leis caíram em desuso, enquanto que o decágulo ficou em pé como farol da humanidade. O Cristo fez dele a base de seu edifício, tanto que aboliu as outras leis. Se elas tivessem sido obra de Deus, Jesus guardaria de derrogá-las. O Cristo e Moisés são os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e aí está a prova da missão divina. Uma obra puramente humana não teria tal poder. Muito bom. Então, outro importante, dois itens também muito importantes, tanto 9 como 10, tá? A pergunta começa, né? Haverá revelações diretas de Deus aos homens? Isso não dá para se perceber. Só que assim, se os espíritos extremamente evoluídos, né? Aqueles que são os construtores lá, né? Que eles podem chegar até o contato com a divindade maior e transmitir essas informações se forem necessárias ou não. Assim como nós temos encarnados que têm a aptidão de servir de intermediários. Né? Quem fala não são os homens, eles falam inspirados pelos espíritos que estão dizendo. Agora, o que é importante está no item 10. Né? Tem que prestar muita atenção. Muitos espíritos se demonstram, se fazem demonstrar perfeitos, extremamente elevados, mas estão sob falsas aparências. Né? Quando a comunicação é cheia de erros, ela não é vinda de um espírito de elevação, com certeza. Tudo que é sujeito à modificação ou está claramente com erro, não é uma comunicação, uma revelação que possa ser
da espiritualidade superior, né? E aqui ele dá um exemplo muito interessante, que são as leis que Moisés criou para o povo hebreu, né, para manter a organização social daquele grupo enorme de pessoas, né? E o decálogo que foi passado a ele no Monte Sinai, né? Ele fez as leis para socialmente administrar governar aquele povo que estava orientando a transposição lá pelo deserto, nos seus 40 anos lá, mas ao mesmo tempo teve uma parte, uma época que ele foi ao Sinai e recebeu os 10 mandamentos, que é o decálogo, né? E isso foi inspiração divina. O que aconteceu? Com a evolução da humanidade, as leis que Moisés criou caíram em desuso. E muitas delas, na época de Jesus, Jesus já veio dizer que estava errado, que aquele que tinha caído já não era mais aquele. Ao passo que até hoje, se nós lermos o Decálogo, ele é extremamente atual e ele é um código de conduta moral para quem quer seguir as orientações do Pai. Entendeu? Então, o que é divino não se modifica, não se perde e nem se atualiza, não precisa disso. Ok? A Lu tá aí agora? Quer ler, Lu? Bom, 11, Mari, boa 12, noite. 13? Leio sim. Boa noite, lindona. 11. Uma importante revelação acontece na época atual. É aquela que nos mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Esse conhecimento, sem dúvida, não é novo, mas até agora, de certo modo, havia permanecido como letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações estavam sufocada sob a superstição. O homem era incapaz de alguma dedução salutar. Estava reservado à nossa época livrá-la dos acessórios ridículos, compreender sua importância e fazer dele surgir a luz destinada a iluminar o caminho futuro. O Espiritismo, fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos cerca e o meio no qual vivemos sem suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo observável, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por consequência, o destino do homem após a morte, é uma verdadeira revelação no sentido científico da palavra. Por sua natureza, a revelação espírita tem um duplo caráter. Tem ao mesmo tempo revelação divina e revelação científica. Participa da primeira porque seu surgimento é providencial e não o resultado da iniciativa ou de um desejo premeditado do homem, e porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensinamento dado pelos espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos. E lhes importa conhecer, agora que estão aptos para compreendê-los. Participa da segunda, porque esse ensinamento não é privilégio de nenhum indivíduo, mas é dado a todos da mesma maneira, porque tanto os que o transmitem quanto aqueles que os recebem não são seres passivos, dispensados do trabalho de observação e de pesquisa, porque não renunciaram ao julgamento nem ao livre-arbítrio, porque nada os impede de examinar. Ao contrário, ele é recomendado. Enfim, porque a doutrina nunca foi ditada toda completa, nem imposta à crença cega, porque ela é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos
colocam diante de seus olhos, assim como das instruções que dão, instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de ele mesmo extrair suas consequências e aplicações. Em resumo, o que caracteriza a revelação espírita é o fato de sua origem ser divina, de a iniciativa pertencer aos espíritos e de sua elaboração ser fruto do trabalho do homem. Legal, né? E aí, Lu, Bacana. quer dizer alguma coisa? Alguém quer dizer alguma coisa? Eu Tudo que só o queria Kardec falar assim, né? explicou, né? Eu queria falar o seguinte, que é assim, que a gente observa, né? Porque a doutrina espírita é uma ciência. A gente vê, por exemplo, Newton, né? E a lei do retorno, que ele trouxe. A terceira lei. Exatamente. E essa lei está na doutrina espírita, que é: você joga a bola na parede, ela não para na parede, ela volta para você. Entendeu? Então, tudo que você joga, volta para você. Se for bom, volta bom. Se for ruim, isso é ciência. Isso não é crença, invenção, nada disso, né? Não é revelação divina, é uma revelação científica, né? E por isso que eu acho muito interessante esse item 13, eu vou até pular para ele, porque ele diz aqui claramente que a, a, a revelação espírita tem duplo caráter, né? Tem o caráter científico e tem o caráter da revelação, né? Primeiro, ele é revelação divina porque foi providencial e o seu aparecimento não resulta da iniciativa de nenhum homem. Ela simplesmente aconteceu, veio, pum, certo? E ela participa da segunda como revelação científica porque ela não tem o privilégio de ter sido dada a apenas um homem. Ela é